sangue. Aqui, olhar para o passado, então, olhar para o Tríduo Pascal, olhar para o primeiro dia, onde celebramos a instituição da Eucaristia e o sacerdócio régio de Cristo, é dar uma chance para quem não participou das celebrações, conhecer um pouco mais da nossa fé, entender um pouco mais daquilo que nós celebramos, porque na Quinta-feira Santa, a missa é de lava-pés. Mas que negócio é esse de lavar os pés dos outros? Foi Jesus. Jesus que ensinou os seus discípulos a serem servos, ensinou a servir e não ser servido. Mas ele disse a Pedro: irei lavar os seus pés. E Pedro diz: não, mestre, Rabi, o senhor é muito importante. Não, o senhor não vai lavar os meus pés. E Jesus disse: se eu não lavar os seus pés, não terá parte comigo. Há muitas pessoas que contrariaram Pedro. Vocês vão entender o que eu quero dizer. Muitas pessoas que não se inclinam para Jesus. Coração duro, coração de pedra. Pedro, ele ouve de Jesus, e Jesus fala: ora, Pedro, se eu não lavar os seus pés, não terás parte comigo. E Pedro vai dizer: então não lave só os meus pés, mas lave minha cabeça, minha nuca e minhas mãos. E Jesus diz: não, aquele que já está lavado não precisa senão só ser lavado os pés. Repeti este meu gesto. E assim Pedro aprendeu uma grande lição no discipulado de Jesus, que nos ensina a nós, que muitas vezes olhamos para o padre e ficamos babando por ele, né? Parece que o padre é uma estrela de Hollywood, inatingível. Eu já vi pessoas se aproximar de um padre e começar a tremer, como se o padre fosse de outro mundo. Eu digo a vocês, os padres também pecam. Os padres são feitos de carne e osso, os padres sofrem, mas os padres são felizes. Aqui é só um breve aperitivo para vocês entenderem que na Quinta-feira Santa, a missa do lava-pés é um ensinamento para todo o povo, que muitas vezes olha com um olhar arrogante, olha para o alto, escolhe o padre que quer, o tipo de missa que quer. Ora, missa eu aprendi e eu vou dizer para vocês, a duras penas nós aprendemos muitas vezes lá do seminário, que quando não tínhamos missa, na minha cabeça, no meu modo de entender, eu tinha que ir à missa. E por isso muitas vezes eu ia da faculdade, da Avenida Nazaré até a Praça Patriarca, chegava lá meio-dia, hora da missa, e assistia a missa, me confessava. Depois pegava o trem, imagine, da Praça Patriarca, Viaduto do Chá, depois você pega Conselheiro Crispiniano, São João, Avenida Ipiranga, sai na Santa Efigênia e cai na Júlio Prestes. Você vai perguntar: mas padre, como o senhor sabe todas essas outras? Eu fui office boy, eu sou bobo. Eu trabalhei com 14 anos de office boy e conheço a palma da mão São Paulo. Mas eu só para lembrar que eu ia a pé, pegava o trem e subia a pé da estação de trem, sem Uber, sem ônibus, não tinha dinheiro, somente passagem do trem, e ia para o seminário, chegando lá 2 horas para almoçar, 2, 3 horas. Ora, tudo isso para participar da missa, para poder ter esse contato íntimo com Deus, para poder me aperfeiçoar nesse caminho, nessa jornada vocacional, mas também me aproximar do sacerdócio de Jesus. Muitas vezes, participando da missa, o padre era velho, com aqueles aparelhos, o Antônio usa aparelhos. O padre não enxergava, não escutava direito, não conseguíamos ouvir o que ele dizia.
Não conseguíamos. Porque quando você não escuta, você fala mais baixo também. E assim aconteceu durante muitos anos, para lembrar a muitas pessoas que escolhem o que querem como um cardápio, né? Igual nossos irmãos protestantes que escolhem o pregador, né? O pregador, meu irmão, é somente um instrumento de Deus para apontar o dedo na sua ferida. É esse o pregador. E ele diz para você: converta-se. Não adianta. Coração de pedra não vai se converter, não vai lavar os pés. Aqui eu volto na quinta-feira o que Pedro falou para Jesus: não lava somente meus pés, mas lava minha nuca, porque eu quero ter parte contigo. E muita gente diz: eu não quero ter parte contigo. Basta irmos para a nossa casa e olharmos à nossa volta nossos irmãos, nossos parentes, nossos sobrinhos, nossos afilhados, os vossos netos, e como eles estão sendo catequizados, evangelizados pelo mundo, não pelos nossos catequistas muitas vezes, porque os pais não trazem para a catequese porque dá trabalho. E dá trabalho. Eu vejo na paróquia, a missa termina e os pais estão lá, esperando os seus filhos para levar para casa, para zelar por eles, cuidar deles. Antes foram levar. Muito bem que muitos chegam de carro, mas uma boa parte vem a pé ou vem de ônibus mesmo. Sacrifício. Ninguém quer fazer sacrifício. O Tríduo Pascal mostra para nós também o itinerário penitencial. Se por um lado Jesus apresenta o caminho desse discipulado, que é de fato que devemos ter como filhos da igreja, nós também temos que ter um amor essencial em nossas vidas. A Eucaristia. A Eucaristia, que foi instituída na Quinta-feira Santa, aonde comungamos nas espécies do pão e do vinho, se transformaram em corpo e sangue. Por isso, comunga-se sobre duas espécies. Há pessoas na igreja que nem sabem disso. Acha que ali é uma festa, né, cara? Vamos tomar vinho. Não, ali é sangue real. São Tomás de Aquino diz isso. É um Deus escondido por detrás das espécies, do pão e do vinho, que se tornaram corpo e sangue, através das mãos sacerdotais, que pela imposição das mãos evocou o Espírito Santo sobre as oferendas, a epíclise. Depois, o ato consecratório realizou ali, através das palavras do próprio Cristo, a oração consecratória, a união hipostática, aonde o que era já não é mais. O pão ázimo virou o corpo de Cristo. É Cristo que vem. E o que se celebra na missa para consagrar a Eucaristia é a paixão de Jesus. De maneira incruenta, Jesus se imolou feito um cordeiro e se ofereceu como alimento para todos nós. É aqui nessa catequese que nós podemos compreender o significado mais profundo do que celebramos todos os domingos, atualizando o memorial da paixão, morte e ressurreição de Jesus, aonde o padre, embora muitas vezes dignamente vestido, com seus brocados, né, dourado, né, com fios de ouro, pagou um paramento caríssimo, outros paramentos pobres, todos igualmente estão cobertos. Esse é o significado das vestes. A batina, morte para o mundo. Lembre-se, quando eu fui ordenado sacerdote, ao se prostrar diante do altar da catedral, se prostrou o Márcio. E ao se levantar, e ao receber, pela imposição das mãos do bispo, o muro sacerdotal, me tornei um presbítero. Naquele dia, eu assisti e presenciei meu pai beijar minha mão. Eu sempre beijei a mão dele. Eu assisti minha irmã beijar a minha mão. Eu falei, o que
e vi o meu irmão, que eu ajudei a quebrar o braço, quando era menino, pus ele na cacunda e joguei ele. E ele quebrou o braço, pronto. Que menino bonzinho se tornou padre, né? O que quebrou o braço do irmão, beijando a minha mão. E eu falei, o Márcio morreu. É evidente que o Márcio não morreu, mas houve ali uma morte, a morte para o mundo, por isso a batina. Depois o padre se reveste das vestes sacramentais. Essas vestes sacerdotais, a casula, é o jugo de Cristo, que ao se imolar feito cordeiro, morreu e nos redimiu. Ele é o redentor dos homens e nos redimiu do pecado, carregou no seu jugo o pecado e venceu a morte porque ressuscitou. Deus permitiu que através de Jesus Cristo nós compreendêssemos esse mistério sagrado e solene de que da morte podemos vislumbrar a nova vida através de Jesus. E na sexta-feira santa, adoração à Santa Cruz, a paixão de nosso Senhor Jesus Cristo. Olhar com espanto como que aquele povo que momentos antes acolheu Jesus no domingo de Ramos, na sexta-feira estava dizendo, crucificam, é o criminoso, solta Barrabás. Barrabás é que era criminoso. Barrabás olhou para Jesus, né, lá no filme do Mel Gibson, né? A história que o Mel Gibson falou para Barrabás não olhar para Jesus. É o que está descrito num teaserzinho na internet. E Barrabás desobedeceu Mel Gibson e disse que olhou para Jesus desfigurado. Jesus já tinha apanhado, Jesus já estava todo ensanguentado, e Barrabás olha para Jesus, encara Jesus e sente uma dor na alma, se perguntando, eu sou criminoso, por que estão condenando a ele? Eu sou criminoso, ele não. Passou isso para o coração de um homem que foi um ator. É óbvio que o autor que disse isso. Barrabás, em momento nenhum, pensou em nada disso, porque Barrabás era um criminoso, não era um religioso. Mas o intérprete de Barrabás disse, naquele momento, eu lembrei que Mel Gibson tinha dito, não olhe, mas eu olhei. E ao olhar, eu, homem, ator, fazendo o papel de Barrabás, senti uma grande dor. Aqui, meus irmãos, é só um pequeno aperitivo para entendermos que na quinta-feira, sexta-feira e sábado santo, quando nós realizamos o batismo de 18 jovens, 18 adultos na igreja. O batismo é morte para o pecado, é morte para o homem velho, e é nascimento, né? É um renascimento. Por isso, o homem novo. A nova aliança se estabelece através de Jesus Cristo, que confere aos catecúmenos fé, esperança e caridade. Todos os batizados, eles trazem consigo essas virtudes do batismo, mas por que muitas vezes nós fazemos o mal? Ora, isso faz parte do pecado do primeiro homem. Santo Agostinho diz isso, porque embora batizados, vivemos na graça, foram para nós os pecados retirados pelo batismo. Há um resquício desse pecado aqui, Santo Agostinho chamou concupiscência. Tanto que ele diz, na maioria das vezes faço o mal que não quero fazer ao bem que queria fazer. Queria fazer o bem, mas não fez, mas o mal ele fez. Isso é a tendência do homem para viver esta vida. Nós temos que ter a certeza de que nós somos homens, e não basta olhar para uma pessoa e dizer ela é santa, porque são santos, são todos aqueles que caminham segundo os preceitos do Senhor, aqueles que fazem penitência, que se mortificam, que se confessam. Quantas vezes eu me pergunto, nossa, mas essa pessoa já se confessou 2 vezes essa semana, é um adolescente.
adolescente, às vezes de 14 anos, e ele entende o pecado numa dimensão mais radical, e ele quer a graça da absolvição para continuar a sua vida. Mas há adultos que não se confessam, achando que terão a salvação por conta da sua esperteza, né? Você não é Pedro Malazarte, porque Jesus conhece o seu coração. Pedro Malazarte está na história dos contos juvenis de Monteiro Lobato, que ultimamente é proibido aí no Brasil, pelo menos. Mas Monteiro Lobato é um grande escritor. E ele escreveu para a juventude, de uma maneira lúdica. Ele fala sobre assuntos, de fato, assuntos muito difíceis da sociedade, mas ele ensina que o malandro é o pobre que não tem nada, o descamisado que não tem o que comer. Então ele usa a esperteza para encher o bucho, porque ele não tem dinheiro. Esse é o esperto. A história do Pedro Malazarte vai nessa linha, nessa toada. E muitas vezes nós, dentro da igreja, não nos convertemos. E esse problema de não conversão é um problema muito sério, porque as pessoas não conseguem entender que a igreja nos apresenta no dia da Páscoa o ressuscitado. Aquele que, ao olhar para o Círio Pascal, deveria refletir: mas por que aqueles escravos estão naquela vela? Ora, o Círio Pascal deveria ser feito da cera da abelha que se consome e ele não derrete, né? Ele não derrama, ele só evapora a cera da abelha. A melhor cera é a da abelha. Ora, deveria ser confeccionado o cílio da cera da abelha, e o sacerdote, para preparar o cílio, ele faz 5 incisões nas 5 chagas de Cristo, do lado aberto, no meio, nas mãos, do lado e do outro, e nos pés, lá embaixo. O alfa e o ômega é o símbolo dele, que é Deus, princípio e fim de todas as coisas. E o ano no Círio Pascal, nosso, que ano está lá? 2026. Esse ano de 2026, nós temos que rezar que, assim como no primeiro dia em que confeccionamos esse cílio, batizamos 18 pessoas, possamos nós olhar para a comunidade, fazer missão, anunciar nas famílias: olha, traga o seu filho, batize o seu filho, faça a primeira Eucaristia dele, mãe. Esta missão cabe a todos nós, porque o padre não pode estar aqui. O padre está na paróquia, está na outra comunidade, mas quem mora aqui são vocês. E um dado importante: ora, nós fazemos na igreja, pintamos, construímos, reformamos, limpamos, espaço sagrado nós deixamos com perfeição, mas isso tudo aqui é para o uso da liturgia, não é do padre. Tira da sua cabeça, não é do padre. O carro não é do padre, né? Não é da igreja, não é do padre. Nada é meu, né? Porém, as pessoas olham para o padre e idolatram o padre, né? O padre de estimação, né? O padre de estimação é aquele que tem que ir na minha casa, né? E faz o que eu quero, né? Tem que tomar cuidado com isso. Nós hoje temos que refletir profundamente que o dia da Páscoa não é só para entendermos, interpretarmos o Cristo que viveu a sua paixão e morte, mas principalmente no dia da Páscoa, lembrar que o sepulcro está vazio. As Marias foram lá e viram, elas foram para prestar homenagens, para rezar no túmulo, para chorar, e o túmulo estava aberto. Um anjo havia retirado a pedra e, sentado sobre a pedra, diz às mulheres: olha, vocês vieram ver Jesus, ele ressuscitou, e ele irá para a Galiléia junto com vocês, mas vão avisar os outros discípulos. E elas saíram correndo, avisaram Pedro e o outro discípulo, que é João, mais jovem. Pedro, coitado, está na osteoporose, né? Pedro deveria estar já velho, um homem casado, um pouco barrigudinho, né? E João, não, jovem, saiu correndo e chegou primeiro. Um homem jovem, com certeza, chegaria primeiro.
E essa situação mostra para nós que Pedro chegou depois e viu que o túmulo estava vazio. Cristo ressuscitou verdadeiramente. E Ele ressuscitou para ser luz, não só na vida daqueles que encontraram-no pelo batismo, mas para todos os batizados. Esta chama que arde em nosso peito de amor a Cristo e à Igreja, ela deve ser partilhada através da nossa alegria. O que tem de cristão recalcado, o que tem de cristão com depressão aí, não está escrito. Magoado, porque pisaram no meu pé, na minha firma eles passam por cima de mim. Ah, meu irmão, desde que o mundo é assim, imagine, no início do Brasil colônia, os escravos levavam a chibatada nas costas, e tinha que cortar lá 3, 4 ruas de cana de açúcar, época da escravidão. Mas os nossos pais, que trabalharam nas caldeirarias, como eu já falei nas 2 missas passadas, que enfrentaram 1000 graus de calor, todos os dias, aqui em Parnaíba, né? Indo para Pirapora, ali tem uma caldeiraria. Muitos pais nossos trabalharam lá. E muitos assistiram a acidentes terríveis de queimadura, com os EPIs que eram frágeis, e com um trabalho que era muito perigoso, e nenhum dos nossos pais reclamava com seus filhos: olha, eu estou trabalhando lá, mas está muito difícil. Não, o pai sorri para o filho e diz para o filho: amanhã o pai vai trabalhar, vou descansar agora. E mais um dia de risco de vida, mais um dia de sofrimento, mais um dia de calor de 1000 graus durante 8, 12 horas. Olha, meu irmão, um pai como esse, que se sacrifica no trabalho pela sua família, é santo. Aqui é importante lembrar que o trabalho santifica o homem, mas muitos de nós às vezes faz de uma coisinha pequena um cavalo de batalha. Ah, eu estou com o meu joelho encravado, minha unha encravada, não vou na igreja. Ai, meu joelho dói, não vou na igreja. Meu irmão, é lá que está a cura. É em Jesus e com Jesus que nós vamos ser restaurados, não só na nossa fé, mas na nossa vida. Muitas doenças que nós portamos, que nós carregamos, a depressão, a angústia, a infelicidade, a solidão, tudo isso é superado quando Jesus está conosco. Porque você que acha que está tudo bem, você pode estar no meio de 30, 40 pessoas numa festa e lá se sentir muito só. E quando isso acontece, você tem que começar a olhar para Jesus. Começar a fazer com que Jesus não esteja somente aqui na igreja, mas Ele caminhe ao seu lado. E Deus caminhe sempre acima de você. E o Espírito Santo dentro de você. Porque quando você tem os 7 dons do Espírito Santo, você tem sabedoria, você tem o dom de poder dar conselho, você tem o dom do entendimento, você tem o dom da piedade, de capacidade de rezar com seus irmãos. Seus irmãos vêm para a igreja rezar o terço ou rezar as ladainhas, e você diz: eu não posso porque eu estou ocupado. Essas respostas, muitas vezes, são grandes respostas para nós interpretarmos como anda o coração das pessoas. Nosso Senhor Jesus Cristo, Ele quer restaurar as nossas vidas para nos fazer homens novos. E Ele nos ensina da maneira que Ele viveu, da morte para a vida, através do sacramento da igreja, através da Eucaristia, através da nossa consagração como sacerdote e religiosos. Nós somos sinais da presença do rosto de Cristo na igreja, para que as pessoas possam seguir-nos e converter-se. Assim, a conversão deve acontecer dia a dia de nossas vidas, e isso nos faz refletir sobre os fins últimos da fé, dos novíssimos, da escatologia, aonde, quando morremos
e morremos de fato, nós não nos desesperamos, porque a morte, ela é a irmã morte. Quando a morte recai sobre um dos membros de nossa família, sobre nós, a primeira coisa que irá acontecer no ato da nossa morte é que a nossa alma vai para o juízo particular de Deus. E é lá que nós teremos uma visão beatífica de tudo aquilo que realizamos de mal na terra. Imagine, quando nós estivermos com 70 anos, quanta barbaridade nós fizemos. Com 80 anos, quanta barbaridade. O fato é que no juízo particular, você próprio vai para o purgatório. Você vai falar: eu não sou digno de subir para o céu, aonde é o lugar dos santos. Aqui nós temos então, no juízo particular, a possibilidade de irmos para a glória de Deus, se formos santos. E santos são todos aqueles que vivem os sacramentos, aqueles que se confessam regularmente quando pecam, porque pecar é humano. Não podemos agir no meio do mundo como se fôssemos anjos, cometendo as maiores barbaridades, tendo pecados de estimação, como muitas pessoas têm. O adúltero, o pecado do adultério. O que rouba, se torna ladrão. Assim, a igreja hoje, nesse dia magnífico que é a Páscoa, ela nos mostra a possibilidade de mudarmos de vida, de morrermos para o homem velho e nascermos para Deus. É assim que a luz de Cristo irá brilhar para sempre no meio de nós e nos fazer cada vez mais santos para o reino de Deus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.